Fala galera, aqui é o professor Tiago e na aula de hoje falaremos sobre a energia em sistemas biológicos. Para começar, façamos um questionamento. O que tem a ver o Sol com a capacidade que tenho de levantar um objeto? A resposta a essa pergunta está na forma como a energia é transferida nos sistemas biológicos. O Sol é a fonte de energia externa sem a qual os ecossistemas não conseguem se manter. Entretanto, esse tipo de energia precisa ser transformado em energia química, que é a única modalidade de energia utilizável pelas células. Essa conversão é feita por meio da fotossíntese. A fotossíntese é o único processo de entrada de energia em um ecossistema. Nela, as folhas dos vegetais captam o CO2 do ar, que reage com a água vinda das raízes. Tal reação só ocorre catalisada pela luz. O resultado disso é a formação de glicose e oxigênio. A energia vinda da luz é armazenada nas ligações de carbono da molécula de glicose. Por isso, essa molécula é mais complexa que a de CO2 e é a principal fonte energética das células, podendo ser encontrada, por exemplo, em frutas, cereais e legumes. Devido ao que foi dito, os vegetais são a primeira energia, digamos, comível. Essa energia é passada para cada organismo que compõe uma cadeia alimentar. A eficiência ecológica é de 5 a 20%, ou seja, somente essa proporção de energia é passada de um nível trófico a outro. Agora vamos comentar um pouco a respeito da energia no corpo humano. A energia do corpo é obtida e gasta a partir da quebra e da síntese de biomoléculas em um conjunto de reações químicas denominado metabolismo. De forma simplificada, é possível resumir o metabolismo com esse esquema. Os nutrientes da comida, obtidos pelo processo de digestão, são quebrados em compostos mais simples, os quais podem se juntar para formar moléculas celulares. O processo de quebra dos nutrientes também produz calor e ATP. ATP é uma molécula que serve como moeda de troca energética. Ao reagir com a água, uma das ligações do ATP é quebrada, liberando para as células a energia química contida na ligação. Para restaurá-lo, são necessários nutrientes da dieta. Os nutrientes que fornecem energia são chamados de macronutrientes, que são biomoléculas que fazem parte da estrutura dos organismos vivos e participam do seu funcionamento. Carboidratos, proteínas e lipídios são macronutrientes que podem fornecer energia ao corpo e formar moléculas de ATP. É comum falarmos em calorias para determinar a quantidade de energia fornecida por um alimento. Entretanto, uma caloria alimentar, que nós costumamos falar, equivale a, na verdade, 1000 calorias. Uma caloria só equivale a 4,18 joules. As biomoléculas fornecem diferentes quantidades de quilocalorias e estão associadas a diferentes funções. Carboidratos fornecem energia de forma imediata, 4 quilocalorias por grama, e podem fazer parte da estrutura de componentes celulares, apesar de não ser a sua principal função. Essa é, na verdade, a principal função das proteínas, que fornecem 4 quilocalorias por grama. Apesar dessa quantidade ser igual à dos carboidratos, as proteínas só são consumidas pelo corpo em situações de extremo jejum ou esforço físico. Por último, os lipídios têm como principal função o armazenamento de energia na forma de gordura, que são capazes de fornecer 9 quilocalorias por grama. Vamos calcular a quantidade de quilocalorias de um produto com base apenas em sua composição biomolecular. Basta multiplicar a quantidade em gramas do macronutriente pela quantidade de energia que fornece por grama. O produto mostrado tem 8 gramas de carboidrato. Multiplicando isso por 4, obtemos 32. As 12 gramas de proteína multiplicadas por 4 resultam em 48. 10 gramas de lipídios multiplicadas por 9 resultam em 90. Somando as contribuições por cada macronutriente, temos 170 quilocalorias, que é o valor energético do produto. Como exemplo da atuação dessas biomoléculas no fornecimento de energia, podemos analisar esse gráfico. Ao fazermos um exercício moderado, a fonte mais rápida de energia é por meio dos carboidratos. É uma fonte mais potente. Entretanto, com o passar do tempo, essa fonte tende a se esgotar, dando lugar ao fornecimento pelos lipídios. Essa fonte é mais demorada porque está armazenada nos tecidos gordurosos do corpo. Entretanto, fornece uma quantidade muito maior de energia. No próximo vídeo falaremos a respeito da energia térmica. Até lá!
created using Powtoon.